A paz do Senhor, meus queridos. Eu estava ali refletindo enquanto o pastor Márcio falava a respeito dos fariseus. E eu me lembrava da parábola do fariseu e o publicano que entraram juntos no templo. Enquanto que o fariseu se colocou diante do altar, de pé, olhando para o alto e dizendo: Senhor, eu sou um dizimista, eu contribuo com a tua obra, eu não sou como os demais homens, ladrões, roubadores. Criticou nem como aquele miserável publicano que está lá no fundo. O publicano estava lá perto da porta e nem ousava levantar os olhos no templo do Senhor, mas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A resposta de Jesus foi: este saiu justificado e não aquele que estava aqui. Porque quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Irmãos, eu quero falar um pouquinho nesta noite. O assunto é um pouco diferente. Eu quero ler com vocês uns versículos da palavra de Deus. Eu tenho que anotar porque a minha memória já não é tão boa quanto outrora, né? Vocês sabem que os anos passam e as forças todas diminuem. Física, mental. Que Deus nos ajude, mas o Espírito Santo é o mesmo. E quem confia nele tem sucesso naquilo que faz. Então eu quero ler com vocês, louvado seja o nome de Jesus. Estou até confundindo aqui a marcação aqui. Eu quero ler em Efésios capítulo 2, versículo de número 1 até o 10. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10. Eu sinto falta daquela inclinaçãozinha aqui no púlpito para facilitar o apoio da Bíblia. A minha vista não é a mesma, então eu tenho que estar. A iluminação também não é boa. Olha, eu só estou fazendo crítica aqui. Crítica a nós mesmos. Mas eu gostaria que tivesse um apoio de Bíblia aqui. Vocês não usam mais Bíblia, né? É só celular praticamente. Mas eu ainda necessito dela. E essa letra é gigante, viu, irmão? Essa letra é gigante. Diz assim, ó: do pecado para a salvação pela graça. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Estou bastante gripado e a garganta não está ajudando muito. Orem por mim aí, em nome de Jesus. Mas eu queria falar nesta noite, irmão, que existe uma diferença entre nós discutirmos religião, que não é bom para ninguém discutir religião, até porque a religião por si mesma ela não salva. Quem salva é Jesus, naquele que crê no seu nome. E há religiões que, além daquela que nós recebemos, que são boas, né? Tem uma doutrina sadia. Outras, porém, algumas doutrinas que são antibíblicas.
E aí as pessoas correm o risco de perder a salvação. Nós vamos ver no decorrer dessas passagens que eu vou ler, que isso é possível acontecer. A salvação é algo maravilhoso, né? Jesus nos deu o seu Espírito para estar conosco todos os dias, para nos guiar, para nos orientar, inclusive no estudo da palavra. Quando nós meditamos na palavra, na direção do Espírito, Ele abre os olhos do nosso entendimento e nós começamos a entender certas coisas que às vezes nós não tínhamos prestado atenção. E nesta passagem, Paulo diz que a salvação é unicamente pela graça, não é por obras. Porque se fosse pelas obras, já não seria graça. A obra é uma coisa que eu faço para merecer a salvação. Quando você faz isso, você não consegue. Mas quando você aceita pela fé o sacrifício de Cristo, você ouve a sua palavra, guarda a sua palavra, Ele te manda o Espírito, você nasce de novo, né? Sai das trevas e vem para a luz e se torna um filho de Deus maravilhoso. Agora você tem condições de caminhar escolhendo o caminho onde você tem que pisar. E em termos de doutrina, irmãos, nós temos que ser muito cuidadosos. Tão cuidadosos como foi Paulo cuidadoso. Certa ocasião, conversando na igreja de São Paulo com alguém, eu disse que uma pessoa tinha me falado de maneira diferente de Jesus e que eu refutei imediatamente e contradisse, porque estava eu de acordo com a palavra e ele estava fora da palavra, porque o objetivo daquele rapaz era mostrar que Jesus tinha sido um mero profeta, um profeta como outro qualquer, que nasceu, morreu e ficou lá na sepultura. E nós não podemos aceitar isso, porque se Jesus, ele nasceu e morreu e não ressuscitou, diz Paulo em 1 Coríntios 15 que nós estamos perdidos. Se Jesus não ressuscitou, também nós não vamos ressuscitar. Então nós temos que ter firmeza na doutrina, firmeza na palavra e não nos deixar levar em volta por todo o vento de doutrina. Porque a astúcia do inimigo é colocar junto com a semente da palavra de Deus, a semente que ele produz e que não presta, que é mentiras a respeito das doutrinas bíblicas. Então nós temos que ter muito cuidado. E o apóstolo diz aqui, fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha só a diferença. Eu fazer boas obras para ser salvo, né? Ou ser salvo para fazer obras, ou boas obras. Há uma grande diferença. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa que não conhece Jesus, um criminoso, que já fez muita coisa ruim e continua a fazer, às vezes ele faz boas obras. Ele tem família, muitas vezes ele ajuda os seus filhos. É uma boa obra. Mas será que essa boa obra sem conversão tem salvação? Eu estou perguntando para os irmãos, boas obras sem conversão há salvação? Então primeiro a gente tem que se converter dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, aceitar Jesus e aí as nossas obras serão aceitas em Deus, porque elas são feitas para a glória de Deus. Porque Paulo diz, se a salvação é pela graça, segue-se que Cristo morreu de balde. Eu quero ler com vocês aqui, Gálatas capítulo 2 e versículo 16, 2,16 de Gálatas. Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, esse é o 15, o 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. Isso aqui é uma afirmação categórica, ele repete nessa epístola toda de Gálatas, que a salvação é unicamente pela fé, nós recebemos esse dom de Deus, é um presente de Deus pela fé. As obras depois acompanham
essa pessoa. É natural que essa pessoa que se converteu, se já tinha boas obras, vai ter melhores ainda. E se não tinha, vai passar a ter agora, vai praticar as boas obras. Mas como eu disse, não para ser salvo, mas porque foi salvo. É uma grande diferença. Porque se nós aceitarmos essa doutrina, eu vou fazer o bem. Certa vez eu estava tinha preenchido um formulário, uma ficha de emprego, lá em São Bernardo do Campo, na Scania. E eu tinha ainda as duas filhas e o Márcio pequeno. O Maurício não tinha nascido ainda, né, Maurício? E eu precisava muito do emprego naquela ocasião. As coisas não estavam fáceis como não estão hoje. E naquela ocasião, quando a pessoa que nos entrevistou, éramos 5 candidatos, ele estava com uma ficha aberta e ele foi nos deixou numa antessala e foi chamando um por um. E ele tinha dito anteriormente: eu tenho aqui 3 vagas, vocês são 5 candidatos. Então 2 de vocês, infelizmente, não vai conseguir. Mas vocês só vão saber depois. Aí chamou o primeiro, chamou o segundo e eu fui o terceiro. Quando cheguei, ele estava com a minha ficha aberta, mandou eu sentar. Ele olhou para a ficha e perguntou: eu estou vendo aqui que você não concorda com o horário de revezamento noturno? Por quê? Eu falei: porque eu estudo à noite. Eu nem quis dizer do que se tratava, qual era o estudo que eu fazia para não criar polêmica. Mas ele perguntou, eu tive que responder. O que é que você estuda? Eu falei: teologia. Ah, tá certo, a minha mulher é católica, eu sou espírita, mas todo caminho leva a Deus. Eu falei: não, senhor, só tem um caminho que leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. E nesta hora que eu disse isso, logo eu pensei: essa vaga já não vai ser minha. Mas, para minha surpresa, quando chegamos de volta com as fichas lá para o departamento pessoal, eu estava entre os 3 escolhidos para assumir uma das vagas, porque eu não neguei o meu Senhor diante de uma necessidade tão grande. Se eu tivesse negado e concordado que aquela doutrina dele estava certa, eu estava mentindo. Eu não seria servo de Cristo. Então, irmãos, nós temos que ser fiel à palavra, nós temos que ir até o fim. João 1,17 diz assim: a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo, de certa forma, ele contrasta a lei e a graça. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas aí eu pergunto: a lei não era verdade? Não está escrito lá: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade? A palavra de Deus é a verdade, nunca deixou de ser. Só que no caso da lei do Antigo Testamento, não era uma verdade dada para salvar. A lei tinha sido dada para nos conduzir justamente a Cristo. Os irmãos cantaram aqui que o véu já não existe mais. Como é que é, irmão? O véu que separava já não separa mais. Está vendo como que é? Isso só aconteceu quando Jesus disse lá na cruz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí foi removido esse véu. E agora as pessoas vêm querendo introduzir outra doutrina, dizendo que é de outra forma que você vai chegar a Deus. Só por intermédio de Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Mas as trevas não o compreenderam. Mas todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Então, continua. Quando chega Paulo em Jerusalém, estava lá Pedro, comendo e bebendo com os gentios, juntamente com Paulo e Barnabé. Veja como é que Paulo se posicionou com relação à doutrina. E Pedro era um líder, né, da igreja. Todos vocês sabem muito bem que Pedro era um líder, um grande líder da igreja. Mas aí, quando chegou o pessoal, os judeus, que vieram com Tiago,
Pedro estava aqui com o grupo de gentios, mas Paulo, ali estava o grupo dos judeus. E é o que aconteceu. Pedro disfarçou, saiu calmamente e ficou do lado dos judeus, fazendo acepção de pessoas. E Paulo chamou Pedro e, na presença de todos, o repreendeu severamente, dizendo: sendo tu judeu, vive como gentio, e queres fazer o gentio a viver como judeu? Mas cremos que nós seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mais tarde, Pedro, quando já estava inteirado da doutrina, já tinha aprendido, estava mais maduro, ele vai defender, lá em Atos 15, quando houve o primeiro concílio para definir a questão doutrinária na igreja, o primeiro problema que teve, e foi justamente esse: os judeus que estavam compondo a igreja, que já tinha gentios convertidos, eles queriam ensinar os gentios a se circuncidarem e a guardar a lei. E Paulo não aceitou, não permitiu de forma alguma, dizendo que eles eram salvos pela graça, mediante a fé, e que a circuncisão não tinha nada a ver com salvação. E aí, Pedro, naquela ocasião, se levanta e diz: irmãos, já falei para vocês que Deus me chamou para que eu fosse aos gentios, né? Para que eu fosse pregar a palavra. E quando eu fui convidado à casa de Cornélio, que era um gentil, capítulo 10 de Atos, eu estava lá, chegando na casa de Cornélio. Cornélio tinha convidado os seus amigos, parentes, e estava uma reunião de pessoas lá esperando a chegada de Pedro. E Pedro estava em Jope, na casa de um certo Simão, curtidor de peles, e diz que ele estava jejuando, e na hora aí pelo meio-dia, ele teve uma visão do céu. E na visão ele via um lençol amarrado pelas 4 pontas, que vinha do céu em direção a ele, contendo ali dentro toda sorte de animais que eram considerados imundos pelo cerimonialismo judaico. E a voz disse a Pedro: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro disse: não, Senhor, eu sou um homem santo, eu sou um homem puro, eu não me contamino com esses animais imundos. E disse que o lençol veio 3 vezes e a voz repetiu, e por fim disse: não faças tu, ou comum ou imundo, aquilo que eu escolhi e santifiquei. E Pedro ficou pensando consigo naquela visão, o que seria aquela visão. Aí chegaram os 3 homens enviados por Cornélio e bateram palmas na frente da casa onde ele estava. Porque o Espírito Santo, olha como é que Deus trabalha, irmãos. Olha como é que o Espírito Santo guia a igreja. Aqueles 3 homens enviados por Cornélio vieram até a casa, porque o Espírito Santo tinha dado o endereço. Manda na casa de Simão, o curtidor, chamar um certo discípulo por nome Pedro, e ele vindo te dirá palavras com que te salves tu e a tua casa. E Cornélio, que era um centurião romano, imediatamente mandou aquela comitiva. E quando Pedro se aproxima da casa, Cornélio corre ao encontro, dobra os joelhos para saudar Pedro, e Pedro diz: levanta, pois eu também sou um homem como tu. Depois da visão, né? Porque antes ele não queria chegar-se a estrangeiro de forma alguma. E aí ele entra na casa de Cornélio, e quando Pedro começa a falar, pergunta: por que razão mandaste me chamar? Aí o Cornélio deu o relato da visão que tinha tido, como apareceu um anjo, e disse que mandaste chamar Pedro, deu o endereço e tudo mais. E agora estou aqui para ouvir tudo o que Deus te mandou falar. E Pedro começou a falar da morte e ressurreição de Cristo. Irmãos, prestem atenção, vocês da casa de paz. Olha, todos nós, toda a igreja, porque todos nós temos a responsabilidade de evangelizar. E uma observação: a primeira coisa para ser bem sucedida na evangelização é um bom testemunho, é a prática da palavra, né? Porque muitos são bons oradores e tudo mais, mas às vezes não pratica a palavra. E quando o seu amigo, o seu vizinho, que mora mais perto de você, vê que você anda pela rua e não anda adequadamente como um crente, tem certos procedimentos duvidosos, quando você for falar de Jesus, ele não acredita no que você vai dizer. Mas se ele sabe que o seu testemunho é verdadeiro, então quando você abrir a sua boca, o Espírito vai te usar e vai trazer uma mensagem de salvação para aquela pessoa.
Então, o testemunho é uma coisa extraordinária. Aí, o Cornélio, então, pergunta logo, Pedro pergunta, por que razão mandaste me chamar? Aí ele conta a visão, Pedro começa a pregar, e começou a pregar a Jesus Cristo crucificado e que ressuscitou. E disse que quando ele pregava a palavra, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam naquela reunião. O Espírito Santo tomou aquelas pessoas em língua estranha, e Pedro ficou assim admirado, né? De sorte que está escrito, até aos gentios Deus deu dons do Espírito Santo. Olha como é que era o entendimento que eles tinham. Mas biblicamente, irmãos, eles não tinham razão para pensar que só os judeus tinham salvação. Porque a promessa feita a Abraão, o que é que dizia? Sara terá um filho, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, estava incluído todos nós. Só que eles não entendiam a palavra de Deus, eles achavam que só os judeus. Aí veio a lei, né? Deus deu a lei, não com o intuito de salvar, mas estava escrito, se alguém fizer essas coisas, por elas viverá. Se alguém guardar a palavra, ela viverá. Eles salvos no Antigo Testamento, na época da lei, mas eles foram salvos não porque observaram inteiramente a lei, mas porque eles acreditavam na promessa de Deus que o Messias havia de vir. E eles então esperaram com paciência até que chegou o tempo apropriado, quando Deus mandou Jesus. E nesta ocasião, eles puderam ver que Jesus realmente era o prometido do Pai, que Jesus era o Filho de Deus e que estava ali para salvar o pecador, independente da sua nacionalidade. Que bom, irmãos, que isso chegou até nós, graças a Deus, pela rejeição, diz lá em Romanos, dos judeus. O Evangelho chegou até nós. Eles rejeitaram a palavra, eles não se submeteram. Quando Jesus pregava, eles contradiziam. Quando Jesus falava que ele veio do Pai, eles diziam que ele era do diabo. Ali no capítulo 7 e 8 de João, tem um grande debate entre Jesus e os fariseus, e eles estão sempre acusando Jesus de coisas ruins. E Jesus está sempre querendo salvar, sempre pregando a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como eu disse, irmãos, em João 1,17, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas a lei não era verdade, era verdade. Mas era verdade que não salvava, não transformava a vida do homem. Tanto que o véu que separava, continuava lá separando. Agora o véu que separava, já não separa mais. Porque Jesus bradou na cruz, Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele disse isso, diz a Bíblia, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Aleluia! Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Os animais oferecidos no Antigo Testamento eram apenas figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso a expressão de João o Batista, quando estava batizando, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já que aqueles animais não tiravam, todo ano se fazia comemoração de pecado, porque anualmente tinha que se oferecer sacrifício de animais pelo pecado. E diz lá em Hebreus, que a lei coisa nenhuma aperfeiçoou, de sorte que é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. A lei não aperfeiçoou nada, está escrito lá em Hebreus 7, 18 e 19, vamos ver lá, vamos ler a passagem, Hebreus 7, 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Olha lá, aqui em João eu estou dizendo que está contrastando a lei e a graça. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo, a antiga ordenança não tinha capacidade, era revogada, porque não tinha condições, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Como é que era inutilidade? Porque o homem tinha que praticar ali sem quebrar nenhum dos mandamentos. E o homem que vivia sob o pecado, né? Mortos, como diz Paulo na passagem que li em Efésios, mortos em ofensas e pecado,
O homem nessa condição, ele não podia ser salvo, porque ele tinha pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês viram aqui, quando nós falamos sobre o Zaqueu e o jovem rico. O homem disse que guardava toda a lei. E Jesus imediatamente diz: sabe os mandamentos? Guarda. Tudo isso eu tenho observado, Senhor. Eu sou um homem craque em negócio de guardar a lei. Ah, é? Então falta de uma coisa. Sempre falta uma coisa quando você está pela lei. Quando você está pela graça, a graça de Jesus satisfaz plenamente. A graça de Jesus salva sem deixar nenhuma possibilidade. A menos que você mesmo queira se afastar, como foi dito nessa noite, você não tem cuidado com a sua vida de santificação, aí você corre risco, porque você mesmo está tomando uma atitude inadequada. Mas se você observa a palavra do Senhor e busca-o diariamente. Aliás, irmãos, eu quero falar um pouquinho de santificação. Santificação, uma das formas de santificar, né, além da oração, do jejum, são exercícios espirituais. Ler a Bíblia é um excelente exercício espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Então, faça esses exercícios e você não corre perigo, porque o véu que separava foi removido. A pessoa entrava no templo e dizem que o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, no dia da expiação, com sangue, primeiro oferecia por si mesmo e depois pelos pecados do povo. Ia lá, tremendo, com medo de morrer lá no Santo dos Santos. Porque se ele não cumprisse todos os requisitos, ele morreria lá dentro. Tal era a presença de Deus ali naquele lugar. Muitos morreram. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram dentro do tempo que ofereceram fogo estranho. Então lá a coisa era dessa forma. Mas aqui, diz Hebreus, agora nós temos ousadia ou intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Só o sangue pode salvar perfeitamente. O sangue, irmãos, nos cobriu de todo o pecado. Se alguma coisa pequena ainda existe, porque nós estamos buscando a santificação, mas nós não atingiremos, no meu modo de ver, a perfeição absoluta. Nós atingimos sim um grau de perfeição que é possível ao ser humano, é se aproximar o máximo de Jesus. Mas você não chega à perfeição, porque a perfeição virá no dia em que ele se manifestar para arrebatar a sua igreja. Neste dia nós seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor para estarmos para sempre com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, a graça é extraordinária. E você não pode trocar a graça por alguma coisa que o homem precisa fazer, é mandado fazer. Então o sumo sacerdote entrava lá tremendo de medo, como eu estava dizendo. Porque a coisa era muito séria. Eu tinha um livrinho que falava do tabernáculo, muito bom. E esse livro desapareceu como por encanto. Eu gostava muito desse livro. E ele falava assim, o judeu no dia da expiação pegava ou no dia que ele ia oferecer sacrifício pelos pecados dele mesmo, sem ser no dia da expiação, pegava um cordeiro e ia levar para o sacerdote, para ele sacrificar o cordeiro. E ele especula dizendo o seguinte: e o menininho olha para aquele cordeirinho tão inocente, tão bonito, e diz: papai, por que esse cordeirinho tem que morrer? Que mal ele fez? E o pai responde: filho, ele não fez mal nenhum. Quem fez fui eu. Por isso que eu preciso oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus. E Deus aceita um sacrifício inocente, sem pecado. Ele representava o Cordeiro de Deus sem pecado, por isso ele não podia ter defeito. Isto é, não poderia ser pintado, listrado, malhado, ele tinha que ser um pelo perfeito, que ele representava o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sacerdote lá ia, e ele chegava perto do tabernáculo, dizia o livro, ele via aquelas paredes de cortina branca, que representava a pureza de Cristo, e os colchetes de prata, que representam o resgate pago pela nossa vida. E ele olhava e ele dizia assim: que Deus santo é esse que mora aí, que eu não posso nem entrar lá, só quem pode entrar é um representante, né? Que Deus maravilhoso, que Deus puro, que Deus santo é esse. E ele tremia de medo com aquele cordeirinho na mão. Mas agora, irmãos, Edu, você pode entrar no Santo dos Santos.
pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Aleluia! Oh, glória a Deus! A humanidade estava perdida. Outro dia eu vi o pastor Márcio pregando aqui sobre a desobediência do povo de Israel, de como Deus disse a Moisés que não iria mais no meio do povo, porque se fosse iria fulminar um por um, ia destruir todos, porque eles eram um povo obstinado, um povo teimoso. Irmãos, e era isso que acontecia, e de fato aconteceu. Naquele momento Moisés se interpôs, intercedeu, e Deus não destruiu naquele momento, mas mais tarde morreu todos eles, aqueles que saíram do Egito, da terra da servidão. Porque pensa na ingratidão, pensa na teimosia. O camarada fica discutindo com Deus. Se Deus falou uma coisa, obedeça. Não é para discutir aquilo que Deus já determinou. Ele determinou que Ele enviaria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E você quer continuar observando a lei de Moisés? Hoje tem igrejas por aí trazendo aqueles negócios lá do Antigo Testamento, né? Uma porção de coisas que eram usadas lá. Irmãos, Paulo disse que tudo isso era sombra das coisas futuras, mas o corpo, ele diz, a realidade é Cristo. O animal lá oferecido representava o Cordeiro de Deus, o santuário terrestre representava o santuário celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E o sumo sacerdote, lá no santuário não tinha cadeira. Você pode ver que tem a mesa dos pães, né? Tem o candelabro, tem todos aqueles preparados lá, a arca da aliança, mas não tinha cadeira, porque o sumo sacerdote não podia descansar, porque o sacrifício que ele fazia não tirava o pecado, e ele tinha que repetir e repetir e repetir todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o sangue de Jesus removeu o véu. O sangue de Jesus fez o trabalho que eles não podiam fazer. Por isso que diz aqui em Hebreus 7, 18 e 19, né? A lei, por causa da sua fraqueza e inutilidade, não podia resolver o problema do pecado. De sorte que é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Aí Paulo chega na Galácia, irmão, e ele vê que aquela igreja que ele tinha fundado com tanto suor, lágrima, trabalho, sofrimento, eles tinham sido até batizados com o Espírito Santo quando creram. E Paulo chega lá agora e percebe que os judeus que começaram a fazer parte da igreja começaram a pregar uma doutrina diferente, dizendo que eles tinham que se circuncidar e guardar a lei de Moisés, senão não podiam ser salvos. Aí Paulo falou: ah, insensatos Gálatas. Você sabe o que é insensato? Insensato é alguém que não é bom do juízo. Ele faz a seguinte pergunta, irmãos: como é que vocês receberam o Espírito pela pregação da fé? Ele faz uma pergunta, na verdade: vocês receberam o Espírito quando creram? E agora querem trocar isso pela circuncisão? Aquele que vos dá o Espírito faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, havendo começado pelo Espírito, a cabeça agora pela carne? Se Deus já deu o Espírito Santo, é a prova de que você agora pertence a Ele. Aí Paulo disse: se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, da graça tendes caído. Olha o perigo. Está vendo a doutrina errada onde que leva? Paulo disse: vocês caíram da graça. Vocês têm que permanecer firmes na graça de Deus, e não vos movais facilmente, quer por palavra, por epístola, como se de nós fosse. E ele diz assim, a coisa é tão séria, que ele diz assim: eu quero que aqueles que vos inquietam, né, sejam punidos. Aqueles que vos trazem uma doutrina diferente, sejam anátema. Anátema é maldito. No primeiro capítulo de Gálatas, ele repete esta maldição 2 vezes: se alguém pregar outro evangelho, além daquele que nós já pregamos, seja nós mesmos ou um anjo do céu, seja maldito. Ele faz isso com veemência, e ele repete esta explicação. Então, irmão, vamos ter cuidado da doutrina. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então a perseverança na doutrina é fundamental para nós nos
continuarmos salvos até o dia do Senhor. A minha oração para que os líderes e todos os irmãos e irmãs que aqui estão, que devem fazer parte desta campanha de evangelização, né, chamado Casa de Paz, irmãos, meditem na Bíblia. Não tem trabalho, olha, vocês fazem um trabalho lindo aqui na igreja. Eu amo ouvir os jovens cantando aqui. Mas, gente, nada pode se comparar a ganhar uma alma para Jesus. Nada, né? Eu creio que obras que se fazem, a Bíblia fala do julgamento das obras do crente, é o tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para julgar se é salvo ou não, porque você já foi arrebatado, já está no tribunal de Cristo, é porque está salvo. Mas aí vai ter o julgamento das obras. O que você fez para a glória de Deus, para a glória de Cristo? E eu creio que o maior prêmio recebe aquele que ganhou almas. Porque lá em Provérbios diz que quem ganha almas sábio é. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Que cada um de vocês seja um ganhador de almas. E de vez em quando eu brinco com a igreja, com os irmãos, com os conhecidos, que eu digo que os meus pés são bonitos, porque está escrito lá no capítulo, acho que é 10 de Romanos, não me lembro agora, que diz: quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam coisas boas. Então, irmãos, vamos fazer esta obra maravilhosa. Como é que nós vamos encher esta igreja, que já está quase cheia? É fazendo evangelização. Dedique-se de corpo e alma. Ore pelas pessoas. Outra coisa, irmãos, muitas vezes, às vezes quando a gente vai num estudo desse, às vezes surge um imprevisto. E o imprevisto só o Espírito Santo conhece. Então, se você ora, se você se dedica, o Espírito Santo te revela, como já fez a mim algumas vezes, né? Por 2 vezes pelo menos, o Espírito Santo me levou a trocar a mensagem, o ensinamento que eu ia dar, porque lá tinha alguém que precisava ouvir uma outra palavra daquela que eu tinha preparado. Então tem que ser sensível ao Espírito Santo de Deus, porque ele sabe qual é a mensagem que serve para aquele pecador. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Muito obrigado. Feliz Dia das Mães. Glória a Deus. Como é bom ouvir um mestre, né? Isso porque a memória não tá boa, né, irmãos? As crianças, né? As crianças vão apresentar agora... Oi? Fazer uma apresentação para as mamães.